Fala galera, aqui é o professor Nelson Amado, sejam bem-vindos para o nosso curso de Cálculo IR3. Nessa partezinha agora a gente vai começar a introduzir a matéria de integral. Então você já deve ter passado pelo nosso curso de cálculo com grandes mestres falando sobre a parte de limite e derivada. Para a gente poder trabalhar essa parte de integral, se torna um pouco necessário que você já tenha alguns conhecimentos prévios sobre pelo menos a parte de derivada, que a gente vai acabar começando a relacionar a derivada com a integral. Então, eu até vou comentar um pouco sobre o limite. Então, é interessante que você já tenha visto essas aulas de forma prévia. Nosso objetivo aqui é trabalhar, com todo o conteúdo que envolve o tópico de integral para a sua prova. Bem, inicialmente a gente vai propor o seguinte problema motivador, tá? Imagina de modo hipotético que eu estou querendo sair da minha residência e me deslocar para a unidade do Elite onde eu trabalho. E aí eu vou pensar de duas maneiras diferentes. Vamos aqui para o nosso quadro, para a gente poder definir a integral. Primeiro que a gente vai pensar é da seguinte forma. Imagina que eu consigo, de modo hipotético, me deslocar da minha residência até a unidade do Elite onde eu trabalho. E eu consigo, de alguma maneira, assim, plausível, que meu veículo se desloque a uma velocidade constante. Imagina de modo hipotético que eu venho a uma velocidade constante da minha residência até aqui, a unidade do Elite onde eu trabalho, com a velocidade sendo de exatamente 4 metros por segundo. Eu sei que um valor devagar, mas é só para a gente usar como exemplo. Como é que a gente poderia visualizar a minha velocidade em função do tempo num gráfico de uma função horária? Então, eu poderia pensar da seguinte maneira. Se o eixo horizontal representa o tempo e o eixo vertical representaria a minha velocidade, se eu estou me deslocando com a velocidade constante, à medida que vai passando o tempo, você concorda comigo que a velocidade não muda? Então, eu poderia inicialmente visualizar que o gráfico que vai representar a minha velocidade em função do tempo seria uma reta paralela ao nosso eixo horizontal, tá? Então, veja bem, essa reta paralela ao eixo horizontal vai me ajudar a visualizar como é que vai variar a minha velocidade em função do tempo. Mas, olhando para esse gráfico, e a gente começar a entender o nosso problema motivador, qual seria a distância que eu percorri após sair da minha residência quando já se passaram 3 segundos? Qual seria a distância que eu percorri desde que eu saí da minha residência quando já se passaram 5 segundos, 10 segundos desde que eu saí, 30 segundos? Concorda comigo que nesse problema inicial, quando eu tenho uma velocidade constante e eu vou variando a velocidade em função do tempo, na verdade ela é constante, mas eu vou variando a distância em função do tempo, a distância que eu vou percorrer, ela poderia ser dada como o produto entre a velocidade e o tempo, que no nosso gráfico velocidade e tempo poderia ser representada pela área da figura que eu já, digamos assim, que representa o tempo que eu já percorri. Tempo que percorri fica um pouco estranho, né? Vamos dizer o tempo que já se passou. Então, se já se passaram 3 segundos e eu estou a uma velocidade constante de 4 metros por segundo, eu posso garantir que a distância que eu percorri poderia ser dada pelo produto entre 3 e 4. Concorda? Concordo, Nelson. Então, se passam-se t minutos, vou chamar de t0, e eu tomo a velocidade inicial v, eu poderia dizer que a distância que eu percorro poderia ser dada pela área, concorda? Onde eu faria o produto entre o tempo e a velocidade. Mas, no nosso problema motivador, claro que quando eu saio da minha residência, a velocidade ela não é constante, ela varia. Então, em alguns momentos eu estou a 10 km por hora, quando eu vou passar por um determinado quebra-mola. Em outros momentos eu vou me encontrar a 40 km por hora, quando eu estou ali numa região urbana com um pouco mais de movimento de pessoas. De repente, se eu pegar uma rodovia, a velocidade já chega a 80, 100 km por hora. Então, a nossa velocidade não é constante. Então, num gráfico velocidade e tempo, como é que eu poderia calcular a distância que eu percorri? Ou melhor, a distância que eu estou percorrendo em função do tempo? Então, e se, de modo hipotético, a velocidade variar em função do tempo a partir de uma função? E se de modo hipotético eu pudesse considerar que a minha velocidade em função do tempo fosse calculada por uma função do segundo grau, do tipo t ao quadrado? Como é que eu poderia calcular a distância que foi percorrida? Então, para esse problema, a gente vai novamente visualizar no nosso gráfico, e eu vou colocar aqui um gráfico da nossa parábola,
com concavidade voltada para cima. Deixa eu tentar dar uma melhorada na nossa parábola. E aí eu quero saber, basicamente, qual foi a distância que eu percorri após um determinado período de tempo. E vamos supor qual foi a distância percorrida após... vamos tentar trabalhar com um número não muito grande, pode ser 5 segundos. Então, qual é a distância após 5 segundos? Após 5 segundos. Percebam bem que para esse problema, já que eu tenho uma velocidade que estaria representada por t elevado ao quadrado, eu não conseguiria necessariamente usar a mesma ideia do exemplo anterior, onde eu poderia simplesmente ter pego o número 3 e multiplicado por 4, que eu já saberia a distância que eu percorri. 3 vezes 4 deu 12 metros, e já saberia que após 3 segundos teria percorrido 12 metros. Mas aí agora meu pensamento é, e se a minha velocidade for do tipo t ao quadrado, como é que eu posso calcular a distância após 5 segundos? Vejam bem que Riemann, igual eu coloquei aqui, ele propôs uma maneira de resolver o nosso problema. E para resolver esse problema, a gente vai ter duas opções. A gente vai pensar da seguinte maneira. Se esse problema fosse formado por retângulos, você percebeu anteriormente que a área do retângulo, ela era igual à distância que eu percorri. Então, a área da figura, que eu vou representar pela letra A, seria a distância percorrida. E no exemplo anterior, a distância era igual à área. Então, e se eu pudesse pegar a minha figura e quebrar ela em retângulos, para que eu pudesse calcular a área? Então, vamos fazer de duas maneiras. Vamos para a opção número 1. Vou quebrar esses retângulos de modo que eu pegue o maior tamanho dele. Visualiza aqui comigo. Imagina, de modo hipotético, que eu tenho a parábola com concavidade voltada para cima. Aí eu vou deixar ela um pouquinho maior, que seria essa região daqui. A gente está olhando apenas após 0 segundos. E aí eu tenho, após 1 segundo, após 2, 3, 4 e finalmente 5. E aí essa aqui vai ser a nossa parábola. Vamos dar uma entortadinha aqui para que ela consiga caber no nosso gráfico? Isso, olha só, coube perfeitamente no nosso gráfico. Veja bem, nosso problema não poderia ser resolvido utilizando o simples produto entre a distância e o tempo, porque agora a gente não está trabalhando com retângulos. Mas e se eu pudesse pegar essa figura que eu acabei de formar e quebrar ela em retângulos? Que eu sei a área de um retângulo, você sabe a área de um retângulo. Então, se eu pudesse pegar essa região e transformar ela em retângulos, beleza, mas para isso eu precisaria da base e da altura deles. Então, eu vou pegar uma base de modo que fique fácil de ser calculada a nossa área. Então, eu vou dividir a nossa base a cada 1 segundo. 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo e 1 segundo. E a altura que eu vou utilizar, eu vou tentar usar o valor numérico da nossa função, porque isso eu sei calcular. Lembra que isso aqui é uma função de segundo grau? Vou chamar agora de f de x, que é o que a gente está acostumado a trabalhar. F de x igual a x ao quadrado. Então, olha, quando o x for 1, o valor que a gente vai acabar encontrando para a altura na nossa função vai ser quem? 1 ao quadrado, que geralmente dá 1. Maravilhoso, Nelson. Reparou que eu formei um retângulo? Daqui a pouco a gente pega a visão da ideia dos retângulos. Quando x for 2, a gente vai encontrar o quê? Nelson, 2 ao quadrado, né? E 2 ao quadrado seria 4. Eu estou fugindo da escala, você já percebeu nitidamente que a nossa figura está fora da escala, tá? Então, quando x for 3, a gente vai encontrar 3 elevado ao quadrado, e 3 ao quadrado geralmente é 9, né? Depende muito do dia, do local e tal, mas 3 ao quadrado é 9. Perfeito. E 4? Nelson, acho que eu estou começando a visualizar, já estou começando a enxergar alguns retângulos aparecendo. Calma aí, fica tranquilo, que agora quando x for 4, vamos encontrar 16. E o 5? Quando o x for 5, 5 elevado ao quadrado vai me dar 25. Então, olha, seria maravilhoso se nesse gráfico que eu acabei de representar fosse possível calcular a área dele através de retângulos. E aí eu preciso que a base dele seja uma base fácil de ser trabalhada. Então, eu vou pegar retângulos de base 1 e eu vou utilizar como altura esses pontos 1, 4, 9, 16 e 25 que eu coloquei anteriormente. Pode ser? Vamos ver os retângulos aparecendo? Aqui eu tenho um pequeno retângulo. Se reparar, ele vai pegar, de repente, uma área um pouco maior do que me interessa, mas eu sei calcular a área de um retângulo. Aqui eu tenho um segundo retângulo, que vai acabar pegando um pouquinho mais do que deveria, mas tranquilo, eu acho que eu consigo entender mais ou menos onde que o Nelson quer chegar. Aqui surge o nosso terceiro retângulo,
olha que interessante. Aqui vai surgir o nosso quarto retângulo. Mais um retângulo aqui. E aqui surge o nosso quinto retângulo. Então, olha, já que eu peguei um pedaço a mais, você concorda comigo que a área dessa figura, ela vai ser um pouco maior do que deveria? Sim, não, você concorda. Se ela é um pouco maior, eu consigo pelo menos prever, em modo hipotético, que a distância que eu percorri vai ser menor do que o valor que eu vou encontrar. Já que a área é maior, a distância que eu percorri é um pouco menor do que aquele número. Então, a área dessas figuras seria dada pela área do primeiro retângulo, que é base vezes altura, mais a área do segundo retângulo, que é base vezes altura, mais a área do terceiro retângulo, que é base vezes altura, mais a área do nosso quarto retângulo, que é base vezes altura, mais a área do nosso quinto retângulo, que é base vezes altura. Então, olha, que a área que eu vou encontrar, ela vai me dar o que a gente vai chamar de um limite superior. Eu consigo garantir que a distância que eu percorri, ela é inferior do que esse número. E aí, quando eu somar esses números aqui, eu vou acabar descobrindo que a área vai acabar sendo 1 mais 4 dá 5. Por isso que eu escolhi a base 1, tá? Para ficar mais fácil de calcular, tá? Então, 1 mais 4 dá 5, 5 e 4 dá 14. 14 aqui vai me dar, e 16 dá 30, 30 e 25 vai me dar 55. Beleza, então essa aqui foi a nossa área. Olha, o que eu poderia garantir? Eu poderia garantir o seguinte, né? Quando a gente olha para essa área que eu encontrei, que a distância que eu percorri, que eu vou chamar de novamente ΔS, necessariamente o número menor do que 55. Esse 55 que a gente encontrou, a gente vai chamar de soma superior. É um valor, digamos, um pouco acima da distância que de fato eu percorri, mas ela consegue me mostrar um limite. Consegue me dizer basicamente que a distância que eu percorri é um número menor do que esse número. Chamaremos isso aqui de soma superior. Mas você concorda comigo que esse número, talvez ele não esteja tão próximo quanto eu desejo, porque eu encontrei que a distância é menor que 55. Mas pensa nos números menores que 55. Se eu pensar nos números naturais, 54, 53, 52, 51. Se eu pensar nos números racionais, eu tenho infinitos números. Então, como de fato eu posso chegar a uma distância um pouco mais interessante, um intervalo um pouco mais interessante? Então eu tenho uma segunda opção. Em vez de pegar o nosso retângulo pelo limite superior, e você percebeu que eu peguei e formei os quadrados pelo limite superior, que seria pegando a parte superior de cada intervalo, de repente seria interessante a gente pegar o limite inferior, que seria o menor valor naquele intervalo. Então, se eu tenho novamente o gráfico da nossa parábola, com concavidade voltada para cima, que está dividido em 5 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5 partes. E aí agora, em vez de pegar o retângulo maior, pegar um retângulo um pouco menor, para que eu possa encontrar uma soma inferior. O que eu poderia fazer? Ah, Nelson, você agora há pouco falou que quando fosse 1, dava 1. Você agora há pouco falou que quando era 2, 2 ao quadrado dava 4. Você também disse que quando era 3, 3 elevado ao quadrado está me dando 9. Também me disse que quando era 4, 4 ao quadrado estava dando 16. E quando era 5, 5 ao quadrado estava me dando 25. Então, olha que interessante. Se eu pegar agora, em vez de um retângulo um pouco maior, pegando uma área talvez que ultrapasse a distância que de fato eu percorri, e agora pegar um retângulo um pouco menor, eu posso pegar agora e trabalhar com os retângulos a partir do seu limite inferior. Então aqui eu não vou trabalhar porque não tem como pegar o zero, concorda comigo? Aqui eu vou pegar esse pedacinho daqui para baixo, então repara bem que eu estou pegando uma área um pouco abaixo do que de fato eu preciso trabalhar para esse exercício. Aqui eu peguei uma área um pouco inferior, aqui eu peguei uma área um pouquinho inferior. Mas mesmo assim, repara bem que está faltando um pouquinho para de fato eu ter a distância que eu percorri naquele intervalo de tempo. Então nossa área 2, vou chamar lá em cima de A1, isso aqui de A2. Vai ser dada pela base vezes a altura. Aqui a base 1, a altura é 0. Aqui a base 1, a altura é 1. Aqui a base 1, a altura é 4. Aqui a base 1, a altura é 16. 9, né? 9. 9, Nelson. Não se adianta. Aqui a base 1, a altura é 16. E agora eu percebo que essa segunda área, eu vou acabar encontrando que necessariamente
a área dessa figura que é composta pela soma das áreas desses retângulos seria dada por... Aqui vai me dar 20, aqui vai me dar 30. 30 unidades de área. Olha que interessante, eu sei que a minha distância é um pouco maior, porque falta um pedacinho para a gente de fato encontrar essa área. Então, eu acabei de descobrir que a distância que eu percorri, ela é necessariamente um número maior do que 30. Então, eu já encontrei um pequeno intervalo. Encontrei um intervalo que vai me ajudar a perceber que a distância que eu percorri durante aquele período de tempo, que foram 5 segundos, é um número que varia entre 30 e 55. Então, eu encontrei um limite inferior. Eu sei que eu não percorri uma distância abaixo de 30. Eu sei que quando eu vou resolver o meu problema e acabar descobrindo qual é a distância que eu percorri após os 5 segundos, eu preciso trabalhar com um número entre 30 e 55. Agora perceba o seguinte, e se de modo hipotético, em vez de utilizar a base valendo 1, eu utilizasse uma base valendo meio? Você consegue perceber que, à medida que eu vou diminuindo o tamanho dos nossos quadradinhos, se eu utilizar uma base valendo meio, é muito provável que a área do retângulo ela comece a se aproximar do valor real. E se, de modo hipotético, eu não utilizar a base valendo meio, eu utilizar a base do retângulo valendo 0,1. Então, olha aqui, quando eu quero calcular a área, quanto menor a base que eu utilizar, ó, cada vez que eu pegar uma área menorzinha, um retângulo cada vez menor, se eu for pegando retângulos cuja base é cada vez menor, a área fica mais próxima de fato do que me interessa. Eu vou acabar não fugindo muito da distância que de fato eu percorri. Então, à medida que eu faço essa base do retângulo tender a zero, cada vez mais próxima do zero, eu vou encontrar uma distância mais real do que me interessa. E o objetivo aqui na integral seria basicamente esse, a gente passar a verificar que nesse problema motivador, à medida que eu faço tender a distância ali da base, na verdade, a nossa base do retângulo tendendo a zero, cada vez um retângulo com uma base menorzinha, eu acabo, no caso, dividindo ele em mais retângulos pequenininhos. À medida que eu faço essa divisão, eu consigo pegar e encontrar uma distância que de fato seja mais próxima do valor real. E é isso que a gente vai chamar de soma de Riemann. A soma de Riemann, ela vai me dar um intervalo. Nesse intervalo, a gente vai encontrar um limite inferior e um limite superior. Nesse limite inferior e limite superior, eu tenho basicamente qual foi o intervalo, ou melhor, a distância que eu percorri, ela está dentro de quais números. Então você percebeu que aqui, usando uma base valendo 1, eu acabei encontrando um intervalo onde a distância que eu percorri necessariamente um número menor que 55 e ao mesmo tempo maior do que 30. Na soma de Riemann, é interessante que você perceba que a gente sempre vai encontrar intervalos. E quando a gente trabalha a soma de Riemann, você pode acabar achando que isso aqui talvez não seja cobrado. Isso aqui, inclusive, já foi cobrado essa ideia da soma de Riemann em questões como, por exemplo, do IME. Eu preciso de um limite. Eu preciso saber quem é o menor de todos e quem é o maior de todos. E a base, a gente vai tentar pegar uma base sendo a menor possível, para que fique mais fácil da gente poder encontrar a área, para que a nossa área fique mais próxima do real, que seria de fato o valor que a gente precisa de resolver para o nosso problema. Eu peguei um problema motivador que acaba trazendo o problema da distância. Qual foi a distância que eu percorri após um pequeno determinado período de tempo? E no caso, a nossa equação horária da velocidade, ela não era uma equação conhecida. Então, você pode perceber que esse cara aqui era uma velocidade constante. Mas quando a gente vai lá para a área da física e estuda as equações horárias, você percebe que esse cara não tem um movimento uniformemente variado. Ele não é um movimento retilíneo uniforme. Esse cara não se comporta igual aqueles movimentos que a gente estuda na física. Então, para calcular a sua área, eu precisaria de uma outra forma. A gente vai ter uma aula apenas de aplicações de integrais, mas perceba bem que a integral ela vai conseguir me ajudar a resolver problemas dentro da física. Uma outra aplicação, e aí talvez seria um pouco mais de curiosidade, a gente estaria voltando alguns milhares de anos atrás, era no cálculo da área do círculo. Você vai imaginar uma época muito antiga, onde naqueles tempos remotos, a gente ainda não tinha uma fórmula para calcular a área do círculo. E aí eu te dava esse círculo aqui e falava o seguinte, olha só, eu preciso calcular a área.
Se eu não me engano, o nome disso é barril de Arquimedes. Preciso calcular a área desse círculo. Aí você pode pensar da seguinte maneira: poxa, Nelson, eu poderia calcular a área desse círculo, de repente, calculando a área do triângulo inscrito a ele. Eu falaria, beleza, tranquilo. É uma hipótese interessante. Mas nessa hipótese que a gente trabalhou, eu ainda não estou tão próximo assim da área real dessa figura. Aí você vai perceber agora que quando a gente vai trabalhar em quebrar a figura em pequenas áreas para tentar chegar o mais próximo possível, é o mesmo que eu estou fazendo aqui. Se eu pegar essas regiões aqui, que eu só dividi em 3, e dividir em mais 2 pedaços cada um, para formar um novo triângulo aqui, eu começo aos poucos a me aproximar. Então, olha que interessante, a nova figura que eu acabei de construir, que seria um hexágono, né? Nessa figura, eu já tenho uma área talvez um pouco mais próxima do que a área do círculo. E se de modo hipotético eu pudesse novamente cortar em pedaços de comprimento cada vez menor? Então, pudesse cortar novamente aqui no meio. Então, repara bem que o próximo polígono que eu acabei de formar, a área dele já está começando a se assemelhar com a nossa área da figura, que é nosso círculo. E se eu pudesse cada vez pegar comprimentos menores, de modo que o polígono que está inscrito a ele tivesse uma área um pouco mais próxima da área original? Chamamos isso aqui de problema de Arquimedes. Foi assim que naquela época, há milhares, talvez centenas de anos atrás, se resolveu o problema da área do círculo. Se, de repente, em termos de curiosidade, depois dá uma pesquisada em relação ao problema de Arquimedes e o barril. Mas nosso problema motivador traz um problema prático envolvendo as noções de integral. Vamos definir agora a ideia de primitiva e vamos passar a definir um pouco mais as propriedades de integral. Dá uma pausinha aí, daqui a pouco a gente volta.